Hoje é o nosso último domingo do mês, com graças de Deus, é o culto da família. O departamento da família agora está unificando o tema das congregações, então todas as áreas, todas as congregações recebem um estudo que é baseado antes. E hoje nós tivemos um pequeno contratempo, o irmão Vicente, que era o nosso pregador da noite, e aí ele teve um problema, o irmão dele está precisando de doação de sangue, os irmãos que puderem doar, façam. E o Tiago Xavier comunicou agora à tarde, e aí começamos a preparar essa palavra nesse tema. E Deus deu uma palavra, e o tema de hoje é culto familiar. Eu nomeei esse título A Chave para o Lar segundo o Coração de Deus. Peço que vocês abram suas Bíblias em Josué 24:15. Esse nosso texto conhecido, Josué 24:15. Diz assim: porém, se não vos parece bem servir a Javé, escolhi agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos salvadores, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma passagem que vai ser muito conhecida por todos nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas será que de fato nós estamos servindo ao Senhor mesmo da forma que deve ser e dentro das nossas casas? Ou a gente está deixando para servir a Deus somente na igreja? Então, o culto familiar, ele é essencial para a formação espiritual dos filhos e também para transmitir os valores cristãos. Então, nós estamos num mundo hoje em dia onde, com esse excesso de informação, a cada dia as crianças têm mais cedo acesso à informação mundana. E é bem verdade que um conhecimento, quando você já tem ele, é mais difícil de se construir. Então, nós como pais, nós como família, nós devemos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus primeiro. Porque eu, como educador, eu participei da palestra da igreja, que é a educação de jovens e adultos, e lá ele está falando o seguinte: é mais difícil você educar um adulto do que uma criança. Porque para cada conhecimento que você vai ensinar novo para ele, você precisa tirar algo que ele já tem. Então você não vai ensinar, não é um livro em branco mais igual uma criança pequena que você vai escrever. Você precisa remover o conhecimento e dizer: isso aqui não está certo. É assim. Então é mais difícil. E ele também vem, o culto familiar, ele vem fortalecer a fé do lar. Ele cria o quê? Ele cria um ambiente de comunhão, um ambiente de paz, ensina os princípios bíblicos e orienta a família no caminho do Senhor. E ela não serve só para os filhos, serve para a esposa, para o marido, para cada um que está ali na família. A família, vou ler aqui em Gênesis 28, que é quando Deus institui a família. Gênesis 27 e 28. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou dizendo: tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, as aves que voam no ar e sobre os animais que se rasteiam pelo chão. Então, a família é um projeto divino. Foi Deus quem criou a família. Ela é a primeira instituição que
criada por Deus. Antes de você ser um profissional, antes de você se preocupar com a sua empresa, o seu emprego, você tem que se preocupar primeiramente com a sua família. A sua família é a instituição divina entregue por Deus a você. E a Bíblia nos diz que os filhos são a herança do Senhor. Os filhos pertencem a Deus. Eles estão conosco, mas nós devemos prepará-los no caminho para devolvê-los de novo para Deus. Deus nos confia a Ele e talvez essa seja a nossa, talvez não, essa é a nossa maior missão aqui na Terra. Como deixar uma família, ensinar os valores cristãos. Então a família é um projeto divino criada para refletir o amor e a glória de Deus. Precisamos voltar ao padrão bíblico para fortalecer o lar. E principalmente nos momentos de crise é que nós precisamos voltar ao padrão bíblico. É o padrão bíblico que nos ensina o quê? Qual é o papel do homem na família, qual é o papel da mulher na família, nos adverte sobre como criar os filhos, sobre o que é certo e sobre o que é errado, sobre o padrão moral que nós devemos adotar. A família é uma extensão do reino de Deus. A nossa família, ela não deve ser diferente do reino de Deus. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, meus irmãos. Nós estamos aqui nos preparando para morar no céu. Muitas vezes a gente se preocupa muito com os nossos filhos e se preocupa em primeiro lugar com a educação, qual escola vai estudar, se é a melhor escola, de comprar as melhores roupas, assim, muitas vezes a gente se preocupa mais com o secular do que ensinar realmente a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz: ensina a palavra de Deus. E ainda Deuteronômio 6, no versículo 6 e 7, diz assim: ó, guardem sempre no coração as leis que lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando levantarem. E tem na versão, minha versão aqui, ela diz com perseverança. Ela diz: ensina os filhos com perseverança. O que é perseverar, meus irmãos? Perseverar é insistir, mas não é simplesmente insistir e deixar de mão. A perseverança ela é uma palavra mais forte para a insistência. Ela é perseverar até conseguir. Então a gente não deve bater na tecla uma vez e deixar que as crianças formem o caráter dela baseado no que o mundo está ensinando. A gente vai ver agora a importância do culto familiar dentro da família. Então, primeiramente, o culto familiar dentro da família, ele vem ensinar a palavra de Deus. Quando a gente aprende a palavra de Deus e guarda no coração, ela nos evita muitos problemas na vida. Se nós seguimos a Bíblia como um manual perfeito de conduta de vida, nós temos e nos evitamos de vários problemas da vida. O culto familiar também cria na casa um ambiente de oração, porque já é comum se fazer a oração dentro de casa. Ensinar os filhos que quando você se tem esse costume de cultuar a Deus na sua casa, não é um trabalho cultuar na igreja também. Você vai estar fazendo o que faz em casa também. Fortalece os laços familiares. Então, ela promove unidade, diálogo, amor e respeito. Porque é um momento que você está dedicado à sua família, que você está ouvindo, que você está falando sobre a palavra, orando juntos, ela gera uma unidade, um momento de comunhão. Que muitas vezes, hoje em dia, com a secularização, nós vivemos estragado. A gente já acorda, já vai arrumar, vai para o colégio, tudo corrido, vai levar no colégio, volta, almoça, mal engole o almoço, já tem que sair de novo do trabalho,
chega de noite, cada um tem uma rotina diferente, os filhos estudam na escola que às vezes saem com horário mais cedo, o pai já sai com horário mais tarde, e a gente está perdendo até esse costume agora de se sentar na mesa também para dividir ali os momentos do dia com a família. Ela fortalece os familiares e também ajuda na formação do caráter. Porque quando ela ensina e adverte o que é o certo e o que é errado, nada lá fora pode vir a mudar esse padrão de caráter do filho. No caso, ele vai sofrer perseguições, todos nós sofremos perseguições, mas quando você já sabe o que é certo e o que é errado, você pode até cometer, você pode até fazer, mas dentro de você existe o Espírito Santo que está martelando lá e está dizendo: olha, isso é errado. Eu, como filho de crente, cresci na igreja na minha adolescência, quando eu me desviei, eu cometi algumas coisas erradas, mas era ciente e me incomodava. Então, quando você sabe o que é o certo, ele incomoda. Você constrói primeiro e o mundo não consegue mais mudar. Mas o que acontece hoje em dia? As crianças vivem nas redes sociais, vários padrões estão sendo mudados no mundo. Hoje em dia é bem comum, eu trabalho na escola de ensino médio, eu ouvi os alunos dizendo que não querem ter filhos, que não querem formar família, que não querem, que é só seguir uma carreira profissional e pronto. Então, mas para conseguir fazer isso aqui, o Mulher também vai preparar nossos filhos para os desafios da vida. Mas fazer isso aqui falando é muito fácil. Mas o culto familiar, ele não é uma coisa fácil de se fazer. Porque vai ter levante. E tem um inimigo nas nossas almas que ele não quer de forma alguma que isso aconteça no lar. Como a Emília leu aqui no começo a palavra, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O inimigo ele vai fazer de tudo para levantar, seja uma contenda familiar, briga entre os filhos, perder o horário, até o despertador de ligar para você acordar na casa. Pode ver que vai acontecer muitas coisas. E o culto familiar é um investimento para a vida espiritual. Ele é um investimento. Ele não é uma perda. Você está investindo nos seus filhos, nos seus netos, na sua futura geração, porque gera um legado de fé. E é uma forma de liderar por exemplo. As crianças, eles não são muito bons em fazer o que a gente fala, mas eles são ótimos copiadores do comportamento. Eles olham e o que é feito pelos pais eles também aprendem. O irmão Tiago aqui comentou que os nossos filhos eles têm facilidade na hora de apresentar a oratória, porque isso aqui, a gente acostuma a falar com o público de forma que é natural. Minha primeira experiência como professor foi na escola dominical. A minha primeira experiência como professor secular, eu não tive nenhum problema. Todo mundo dizia assim: minha primeira aula eu entrei lá me tremendo com os alunos. Para mim foi natural, foi uma aula normal, eu estou acostumado a falar no grupo, a pegar. Então, a gente cria esse costume. Não que a gente deva fazer as coisas do meio interessados em treinar para a vida secular, não. Mas isso nos dá um retorno também na vida secular e um retorno muito maior que é o quê? Ter uma vida santa, uma vida santidade, caráter limado, que vai nos levar para morar no céu. Então, eu separei aqui alguns passos para que a gente consiga fazer um culto familiar eficaz. Como que a gente consegue instituir isso na nossa casa? Eu sei que é difícil, a gente tenta fazer, a gente faz. O difícil é manter a constância, a gente faz um, dois, o outro não dá, tem um imprevisto, aí faz de novo, às vezes passa 2 dias sem fazer, e aí é complicado, não é fácil, a gente tem várias coisas conspirando
contra esse trabalho. Mas nós precisamos nos dedicar a ter tempo para os nossos filhos. Porque se a gente não tiver tempo para educar nossos filhos, o mundo tem. Satanás tem. Se a gente não tiver paciência para sentar com ele e educar, Satanás tem. E ele tem estratégia. E ele tem várias pessoas trabalhando para ele. Às vezes você está ali no trabalho familiar, você, sua esposa, os motivos mais próximos da família, mas tem um mundo aí afora lutando para desconstruir isso. Isso vem através das redes sociais, através dos desenhos animados que eles assistem. Então a gente tem que ter essa dedicação de tempo. Então eu separei os passos aqui para um culto familiar eficaz. Primeiro passo, meus irmãos, para um culto familiar eficaz: definir um horário fixo. Escolher um horário que funcione para todo mundo. E não precisa ser uma coisa muito longa. Pode ser de 5 a 15 minutos. No começo, você não precisa começar logo com um grupo grande. Você pode começar com a leitura do versículo e uma oração. Coisa simples de se fazer. A gente tem que ser flexível e realista. Porque não é a gente criar uma expectativa na cabeça e colocar aqui: agora, a partir de hoje, eu vou fazer culto familiar na minha casa todo dia. Faça chuva ou faça sol. Aconteça o que acontecer, não vou falhar. Porque a gente vai ter alguns imprevistos que vão ocorrer durante o tempo. Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer. E a gente sabe que é bem corrida a nossa. Quem tem filho aí sabe como é. E aí é difícil. A gente tem que ser possível realizar o culto familiar. Se tiver corrido, você pode fazer só um versículo e uma oração. Muitas vezes só a leitura de um versículo já faz toda a diferença no dia da família. Ele vai sair com aquele versículo já no coração dele. Simplicidade e clareza. Então, no culto familiar, deve se tratar da palavra de Deus com simplicidade, com clareza, de forma que todas as pessoas entendam, de forma que a criança pequena consiga participar, de forma que todos consigam participar daquele momento. O outro passo é envolver todos os membros. Envolver todos os membros é importante porque todo mundo precisa ter uma função dentro da família. Todo filho, toda pessoa que faz parte da família precisa ter uma função. O estudo comprova que os filhos que não têm função dentro da família, que tanto faz ele estar na família ou não, que a família funciona, quando ele cresce, ele está mais propenso a entrar nos vícios, para as drogas, porque ele pode estar ausentado da família e não vai fazer falta nenhuma, porque ele não é importante ali na engrenagem familiar, ele não é importante naquele sistema. Tanto faz ele estar como ele não está. A gente pode usar também recursos. Hoje em dia, a gente tem já vídeos no YouTube, a gente tem desenhos animados para crianças, devocionais infantis, várias coisas que dá para a gente agregar ali, para trazer, mas sempre lembrando que a palavra de Deus é em primeiro lugar. A palavra tem que ter palavra, independente do que eu for trabalhar, mas tem que ser bíblico, tem que estar de acordo com a Bíblia. A gente tem que tornar, muito importante aqui, tornar esse momento adorável e espontâneo. Tem que ser um momento em que todo mundo da família queira participar. Eu não vou transformar esse momento do culto familiar em uma obrigação maçante, onde eu vou obrigar o meu filho vir, eu vou lá me estressar com ele, vou às vezes bater nele para ele poder vir, porque isso aí vai gerar o quê? Uma ira. E a Bíblia diz que não gereis iras nos filhos. Não, a gente não pode gerar ira nos filhos. E aí essa ira não é também eu chegar e não contrariar ele. Não, gerar ira, a gente pega o significado de raiva e ira. Raiva, todos nós temos. Raiva é um sentimento comum que a gente tem quando acontece alguma injustiça, por exemplo. Agora, a ira não. A ira é uma raiva duradoura, é uma raiva que perdura, que gera água. E aí, muitas vezes, a gente, como acaba enterrando um talento de um filho
quer forçar ele a participar, a fazer quando ele ainda não está maduro o suficiente. A gente quer chegar e quer botar ele para cantar de todo jeito, eles querem anunciar ele, falar com o dirigente, sem combinar com ele primeiro, botar para pregar. E aí, como o irmão falou aqui, tem muita gente que tem medo de falar em público, mas na verdade todo mundo tem medo é de falhar em público. Ninguém tem medo de falar o que tem e o que domina. Mas quando a pessoa não está preparada para um momento, se eu acelerar esse momento e colocar ele na frente, eu vou estar gerando uma memória ruim, talvez o trauma de falar em público porque ele se envergonhou e errou, e ele não vai mais querer ir ali. Torna um momento espontâneo, tem que ser uma coisa que todo mundo tem que participar. Se sofrer pequeno, você tem vergonha ainda de falar ou de cantar, mas ele tem que participar, nem que seja escolhendo o hino de hoje, escolhendo o hino hoje. Aí ele escolhe, o outro canta, você canta, na próxima ele vai sentindo mais segurança, até ter um momento que ele vai pedir para participar e vai dizer: mamãe, papai, eu quero ler a palavra hoje, eu quero cantar hoje. E o principal aqui, que é persevere e ore por constância. E sozinhos, meus irmãos, nós não conseguimos nada. Quem nos dá força, quem nos dá ânimo para continuar na caminhada é Deus. É Deus quem renova nossas forças a cada dia. Então, nós precisamos perseverar e orar por isso. Pedir para Deus: Deus me dá constância para que eu consiga instituir um culto familiar na minha família. Que eu consiga fazer isso, mas que eu consiga continuar. Que eu consiga fazer. Vai trabalhar já na coração de todos, dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo, de quem quer que seja, para que isso ocorra tudo bem. No início vai ser difícil. Toda coisa quando inicia, no início é complicado. Porque a gente está vivendo no automático. Então muitas vezes nós estamos vivendo no automático. Acorda, vai para o trabalho, volta, vem. Às vezes a gente está tão automático, às vezes que já aconteceu comigo, de sair do carro aqui, vindo para algum lugar e pegar o caminho e vir para casa da minha mãe. Aí chego lá e considero para cá que eu vim, não. Aí vou para outro lugar. Quer dizer, a gente faz as coisas no automático. Mas com o tempo, isso é difícil, mas com o tempo vira natural, ou seja, tudo com o tempo vira hábito. Tudo que aquilo que a gente repete várias vezes, a gente vai acostumando e vai virando um hábito. Da mesma forma que a gente vai para a academia na primeira semana e fica todo dolorido, depois com o tempo é natural a gente ir para a academia já normalmente e acostumar com aquela rotina, da mesma forma é fazer o culto familiar. Então a gente precisa pedir para Deus disciplina e lutar contra a nossa carne, porque às vezes não é potestade, não, às vezes é a nossa carne que está com preguiça. Às vezes a preguiça é nossa, a gente está lá querendo um pouco mais, não quer fazer, diz: não, faz mais tarde, faça depois. Mas é preciso que a gente queira fazer isso aqui, porque através do culto familiar você vai ver transformações dentro do seu lar. Você vai ver transformações em você mesmo, no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, e vai ver como lá vai começar a lidar bem todas as coisas. A família que cultua a Deus, ela permanece firme em tempos difíceis. O dia mau, ele vai chegar para todo mundo. E quando o dia mau chegar, nós precisamos estar preparados. Porque senão, a gente desvia mesmo. A gente se deixa levar, a gente se deixa bater, a gente desanima. O culto familiar, ele transforma lares e fortalece os relacionamentos. Porque quanto mais próximo a gente está de Deus, quanto mais Deus está na família, mais próximo está a família. E Deus, ele quer restaurar o seu altar dentro das famílias. É por isso que Deus, nessa mensagem, porque ele quer restaurar o seu altar lá na sua casa, lá na sua família. Ele quer fazer essa restauração. Então Deus está hoje na oportunidade de restaurar esse altar. E só quem deseja se comprometer a estabelecer ou fortalecer o culto familiar que já faz dentro de casa, eu peço que venha à frente para a gente fazer uma oração, como o Thiago vai estar orando, para que Deus nos ajude a colocar Ele como centro e fazer
esse culto familiar como um culto de adoração a Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Tiago? Irmãos, eu queria começar a chamar a família de todas as famílias.